E hoje a guerra está declarada aqui em Brasília. É literalmente todos contra eles, ministros do Supremo Tribunal Federal. Só que temos uma questão. De um lado, o CNJ hoje acabou de arquivar o pedido de investigação sobre a ligação de Dias Toffoli com o Resort Taiaiá. Disseram que eles não têm e não podem investigar ministros. Lavaram as mãos. Do outro lado, o Senado Federal acaba de receber finalmente um pedido oficial de impeachment contra o ministro Dias Toffoli e pelos mesmos motivos. A denúncia é clara. Além do Taiaiá, que ele ainda julgou processos do Banco Master, sendo amigo e vizinho das partes, sem falar que a esposa era advogada do próprio Banco Master. Enfim. Mas o que mudou hoje, de fato, é quem resolveu falar novamente. E aí você vai ver aqui, fica comigo até o final, porque eu tenho algo muito importante para te mostrar também. Tem uma comédia para a gente poder, pelo menos, rir para não chorar com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Então fica aqui comigo e veja quem resolveu falar também. Já estou colocando aqui as matérias, pessoal, na tela para vocês, tá? Vamos começar aqui por quem resolveu falar. O presidente Lula reuniu um grande comitê para se exibir em público como capaz de tomar conta do escândalo Master. O escândalo só piorou. Hoje estamos assim. O Supremo, vendo-se obrigado a soltar notas e desmentidos, diante da reação pública ao comportamento de pelo menos dois de seus integrantes, os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Um desfrutava da imagem de exterminador da Lava Jato, o outro da imagem de exterminador do bolsonarismo. Hoje, estão no centro de um processo acelerado de extermínio da imagem da própria instituição do Supremo. O Planalto manteve-se por algum tempo no silêncio de quem observa, até com certo conforto, dificuldades políticas de outros, até o escândalo subir a rampa, chegar ao terceiro andar da sede do Poder Executivo, passando por lideranças políticas do partido do governo no Senado, pelo ex-ministro da Justiça. O impacto de tudo isso vai muito além da continha importante, porém a continha simples, de quem é que está levando vantagem em cima de quem na disputa por suculentas narrativas contra o adversário na campanha eleitoral. O aspecto central desse escândalo é o que ele exibe em termos de patrimonialismo, ou seja, como é que interesses privados se apoderam de pedaços do Estado e transformam cofres e pedaços da máquina pública em ferramentas na defesa de seus interesses particulares. Isso não é nada novo no sistema político e de governo brasileiros, mas, terrível, hoje, dá a sensação de algo nunca antes visto, num país que achava ter passado por tudo em matéria de corrupção, cinismo, falta de qualquer senso de pudor por parte de agentes políticos e públicos. Desde que... Ei, pessoal, é o que a gente fala sempre aqui, né? Nas nossas matérias dos nossos editoriais. Esse pessoal da Globo, CNN e tudo mais, quanto tempo tem que a gente tá alertando para esses abusos, mandos e desmandos do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal? E aí agora, depois de perseguirem totalmente a direita, todos os opositores, de fazer uma máquina literalmente ali para favorecer pessoas e mais, magistrados do Supremo Tribunal Federal e suas famílias, financeiramente. Quanto tempo que a gente alertou para tudo isso, só que enquanto estava perseguindo o Bolsonaro, tudo bem, pode fazer. Mas olha a que ponto nós chegamos. O próprio William Vac está aqui, a mídia, a fonte aqui é o Carteiro, tá, pessoal? Lá do Instagram do perfil dele, mas está repostando a CNN e o William Vac, Globo, né? Então, tá aí dizendo que o jornalista da CNN caiu na real e percebe que o STF está sem freios. Ó, isso aí todo mundo já viu. A gente tem que olhar para o dia de amanhã. Como que a gente vai fazer para dar a volta por cima, para poder resgatar um pingo de hombridade aí do judiciário, porque tá terrível desse jeito. Não tem como a gente continuar dessa forma. E aí, ó, olha só o que saiu hoje, que eu falei para vocês. O Master aqui, né? O Senado Federal recebeu, vou dar um zoom aqui, tá, pessoal? O Senado Federal recebeu um pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli.
protocolado pelo cidadão Juliano da Silva Reis. Na petição, o autor sustenta que Toffoli atuou como relator em processos relacionados ao Banco Master, mesmo diante da divulgação de supostos vínculos entre familiares próximos do ministro e pessoas ou empresas citadas no contexto dos casos. Sem falar a ligação toda aí que vai ter, com certeza deve ter isso no pedido de impeachment, mas toda a ligação que tem ainda com o Banco Master, com o Resort Tayayá, com advogados de JF e advogados da sua própria família ali do Toffoli, com os irmãos, né? Mas vamos seguir aqui. Na denúncia, Reis afirma que reportagens jornalísticas apontaram a existência dessas conexões familiares, o que, segundo ele, deveria ter levado o magistrado a declarar impedimento ou suspeição. Ainda assim, de acordo com o autor, Toffoli permaneceu à frente dos processos que tratam da liquidação extrajudicial do banco e de investigações envolvendo irregularidades econômicas. A configuração típica independe de demonstração de vantagem pessoal, dolo específico ou efetiva parcialidade, bastando que o ministro exerça a jurisdição em situação na qual a lei impõe o dever de abstenção. O denunciante sustenta que a conduta se enquadra no artigo 39, inciso 2 da Lei número 1079 de 1950, que define como crime de responsabilidade o ato de proferir julgamento quando o magistrado é legalmente suspeito na causa. Lembra que o Dias Toffoli falou? Apanho, mas não saio. Ou seja, ele está dando um tapa na cara da sociedade. Comenta aqui embaixo se você acha que ele está dando um tapa na cara, Dias Toffoli. Comenta aí. Segundo ele, a discussão não envolve a existência de benefício pessoal, nem a comprovação de prejuízo concreto, mas o cumprimento do dever jurídico de abstenção e a preservação da imparcialidade objetiva do judiciário, que a gente já não vê mais como imparcial há muito tempo. O núcleo do ilícito político-administrativo não reside na obtenção de vantagem, mas no exercício da jurisdição, em situação juridicamente vedada, ainda que não haja demonstração de prejuízos concretos ou favorecimento direto. Mas já tem, né, demonstração, né? Pelo menos é o que a gente tem visto aí na mídia, tá? A matéria, pessoal, lá no Metrópolis, beleza? Tá aí, ó, na coluna do Paulo Capelli. Master Senado recebe pedido de impeachment de Dias Toffoli. Não é fácil. E aí, paralelo a isso, olha a manifestação que nós temos aqui do CNJ, a coluna da Manuela Alcântara com Pablo Giovanni, também no Metrópolis, viu, pessoal? Então, CNJ arquiva pedido para investigar a ligação de Toffoli com Resort, o Tayayá, né? Vou colocar aqui na tela para vocês lerem comigo a matéria e eu vou passar aqui para vocês a matéria. O Conselho Nacional de Justiça arquivou o pedido de apuração de infração disciplinar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, após suspeitas de vínculo do magistrado, relator do caso Master, com o Tayayá Resort no Paraná. A decisão foi tomada pela Corregedoria Nacional do CNJ. O pedido havia sido apresentado pelo deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, vice-líder do partido do PL. O procedimento tramita sob sigilo, mas a coluna confirmou o arquivamento. O documento foi endereçado ao Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, que decidiu encerrar o caso. Campbell optou pelo arquivamento ao concluir que não cabe ao CNJ investigar ministro do STF, uma vez que a Constituição não confere ao órgão poder fiscalizatório sobre a Corte. Com esse entendimento, o corregedor determinou o encerramento do pedido, assim que recebeu a documentação apresentada pelo vice-líder do Partido Liberal. De acordo com o artigo 103b da Constituição Federal, o STF não é um órgão sob ingerência do CNJ. Por isso, o STF não se sujeita à competência do Conselho. E quem preside o CNJ, inclusive, é o atual presidente que está sempre em exercício do STF. Agora, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Você acha mesmo que o ministro do Supremo não deve ficar sujeito à fiscalização do CNJ? Porque realmente tem esse artigo da Constituição e aí diz que quem é que tem que fiscalizar o ministro? Ele então é infiscalizável?
Não, não é. De acordo com a Constituição, apenas outro ministro do Supremo poderia fiscalizar esse. E aí, quando é que a gente viu na história do Supremo Tribunal Federal alguém entrar com um pedido para fiscalizar o outro ministro e algum ministro receber e dar andamento nesse pedido? Conta aqui para mim, se tem. Sabe? É absurdo atrás de absurdo. E ainda estão tentando blindar e estão tentando defender todos esses abusos e afrontas aí com a nossa sociedade, com a nossa população, com o cidadão de bem. Cara, não tem como a gente ficar vendo isso apenas como espectador, sabe? Não tem como. Então tá já agindo, você vê que tem já os pedidos populares, pedido de cidadão comum. Então tem vários pedidos, tem aquele meu projeto de lei que a gente está dando entrada, que a gente está fazendo reuniões também para criminalizar o tipo de conduta de advocacia de parentes aí nos tribunais, para ver se coíbe pelo menos esse tipo de conduta também. Né? E acaba que tudo fica interligado, fica ligado aí como a gente faz as nossas análises, se aprova um projeto de lei para poder apertar esse lado aí, tanto de qualquer um que atue no judiciário ou mesmo no poder público, sabe? Vai minando as paredes desse povo sair, os caminhos para esse povo sair, vai acabando, sabe? Ou dificultando pelo menos. Então a gente tem que fazer alguma coisa. É um absurdo. E eu quero trazer aqui agora essa questão do Rony Gabriel. Veja aí, pessoal. Da minha denúncia? Polícia Federal abre inquérito para investigar casos de influenciadores pagos para atacar o Banco Central após a liquidação do Master. Uso influenciadores do Vorcaro. Mas olha só algo muito pior. A jornalista economista Renata Barreto postou o seguinte, um e-mail que ela recebeu. Orçamento do Banco Regional de Brasília, urgente, Renata Barreto. Podem dar um pause e ler isso daqui. Mas o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, gostaria de convidar a Renata para um almoço junto com outros influenciadores para tratar do caso do banco, Master, e mostrar a narrativa correta para influenciar os seus seguidores. Gente, a Polícia Federal vai investigar. E para todos aqueles que falaram que era mentira minha, mesmo apresentando todas as provas que me ofereceram quantias até milionárias aí para fazer esse serviço e que eu recusei e denunciei os caras. Mesmo depois de tudo isso ter vindo à tona e botado todo mundo contra a parede, o TCU ter recuado, o Lewandowski ter saído. Bom, agora saiu um e-mail, os caras mandaram por e-mail da Renata Barreto, gente. E é o Banco Regional de Brasília, o Banco do Estado que estava envolvido com o Banco Master. Vocês têm noção do tamanho disso tudo? Vocês têm noção que por causa disso tudo o pessoal parou de falar de Nicolás Maduro e voltou a falar sobre o que realmente está importando para o nosso país nesse momento? O mais legal de tudo isso é que todos aqueles que me atacaram, influenciadores que continuam me atacando toda semana, agora vão ter a chance de brilhar. Que loucura. Que maravilha. Bom, Pessoal, vou ser bem direto aqui com as minhas opiniões, vocês já sabem como é que é. Sem rodeios, sem amarras. Eu tenho um pouquinho de experiência aqui nessa questão já jurídica e eu vou te falar, sabe qual é o nome disso tudo que está acontecendo? E disso aí, BRB emitido com Banco Master, com um ministro, com tudo que vocês estão vendo, com Taiaiá, o nome disso chama-se organização criminosa. Organização criminosa. Até a grande mídia já acordou, até a grande mídia está podendo noticiando aqui as informações. Até a grande mídia está tentando falar sem amarras, sem travas. E aí vem o BRB, o Banco Regional de Brasília, pagar influenciadores para fazer uma opinião, para manipular a opinião pública. E ele não está sozinho, o BRB está atuando junto com todo esse conjunto de pessoas e gente envolvidas aí. Pelo amor de Deus, até que ponto que nós... Olha onde nós chegamos. Você não acha que isso é uma organização criminosa? Comenta aqui para mim, por favor. Se isso não é uma organização criminosa, eu não sei o que é mais, não. Não é possível um negócio desse. Sério, sinceramente, viu? E aí, ó, enquanto a gente fica aqui nesse lenga-lenga, passando pano para esses povo que fica aí cometendo tudo de ilícito que você pensar, bilhões e bilhões desviados, olha o que está acontecendo lá no Chile. Presta atenção aqui.
Acá, corre, 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 corre. Acá. Ministra, se entregó. Ministra. La detención. No pueden ingresar, no pueden ingresar. Ministra, ¿alguna declaración? Ministra, ¿alguna declaración? Ministra, aquí se ve, corte, corte, corte. Ya, va saliendo el vehículo, cuidado. Sí, está, Aí, pessoal, Ministra. prisão da ministra sacando a da ministra Suprema Esclavitud, Corte sacando do de Chile Chile, tá? a este vehículo. Tá lá no Law Letter, tá bem? Tá lá no Law Letter. Eu até fiz um comentáriozinho aqui, vou mostrar para vocês, ó. Tá lá no Law Letter, eu comentei aqui, a lei deve ser para todos, que o exemplo sirva para países que possuem Supremos Masters. Botei um BR aqui. Quem quiser me seguir, pessoal, no Instagram, tá aqui meu Instagram, ó, Eric Gustavo, _ advogado, 100k, tá bom? 100k. Então, tá aí na tela, Eric Gustavo, _ advogado. Pode me seguir lá também, que lá a gente conversa outros assuntos. Perfeito? E aí, vamos seguir o caminho aí do Chile, né? Tá aqui, ó. Eu não passei, foi a matéria aqui pra vocês, né, pessoal? Pô, me desculpa. Pera aí, deixa eu colocar aqui só pra vocês lerem direitinho. Isso, ela, ó. Chile prende ex-ministra da Suprema Corte por suborno, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Vivanço é acusada... Saiu. Ministra, se Bom, entregó. foi isso aí que aconteceu. No pueden ingresar, no pueden ingresar. Ministra. Exemplo arrasta aí para os outros países aqui da nossa América Latina, tá? Vamos aqui, pessoal, para a nossa hora de rir para não chorar, né? Vamos lá. Esse cara é bom, tem que tirar o chapéu. Vou começar de novo. Ele fala... Daniel Vorcaro, esse cara é bom, tem que tirar o chapéu. Entendeu? O cara é foda. Olha a ideia, essa é das melhores. O advogado que ele escolheu é a mulher do Alexandre de Moraes. A advogada do Banco Master é o escritório da esposa do Alexandre de Moraes. 129 milhões. O contrato que ela recebeu para defender o banco. Caralho, eu não estou querendo insinuar aqui. Pelo amor de Deus, fique bem claro, senhor Xandão. Me parece totalmente justo, honesto. 129 milhões é o preço base dos honorários de uma boa advogada. De forma nenhuma estou querendo insinuar nada. Mas que foi uma puta ideia, foi. Entendeu? Bota o próprio cara. Imagina a mulher defendendo e o Alexandre de Moraes julgando e a advogada, e ela assim, olha só, fiz aqui a defesa e essa é a defesa. E o Alexandre de Moraes, essa defesa está inconsistente. Ela, é? Tá inconsistente. A gente vai chegar em casa, vamos ver se está inconsistente. 3 milhões e meio ela estava recebendo por mês do Banco Master. 3 milhões, nem o Léo Lins paga tanto para um advogado quanto o Daniel Vorcaro. 3 milhões e meio por mês. 3 milhões e meio, mano. Você acha que o Alexandre de Moraes ganha isso por mês? Ele não ganha nem no ano, 3 milhões. Ele deve ganhar, o salário de ministro do STF é uns 45 mil, 50. Não estou falando que é pouco, mas perde Sabem os relógios que ele gosta de usar, né? Se alguém sabe os valores dos relógios. de 3 milhões e meio. É merda. Imagina os dois em casa. Quem é que tem moral aí? Entendeu? Alexandre de Moraes é o fodão lá no STF. Aqui eu sou o Supremo. Eu venho com a minha capa do Batman. Eu investigo, eu julgo, eu mesmo prendo. Chega em casa, ela chega aqui você é uma putinha, cala sua boca. Quem bota comida nessa mesa sou eu, cala sua aí, boca. Meu Deus. Não sou Bolsonaro, não. Vai lavar a louça. Vai lavar roupa, vai lavar a toga. Daniel Vorcaro, esse cara é bom. Meus amigos, eu vou te falar, viu? Esse cara aqui, ó, tá lá no perfil do Murilo Couto. Eu vou até seguir, ganhou um seguidor aí depois desse stand-up dele aqui, viu? É um absurdo, né? É um absurdo. É só no Brasil que esse tipo de conduta a gente ainda aceita e permite que aconteça. É um absurdo atrás de absurdo. Meu Deus do céu, que mundo que nós estamos vivendo. Uma advogada atuando... Eu acho, e vou te ser sincero, minha vontade é de alterar o projeto de lei que eu estou escrevendo aqui para poder constar que parente, até 3º grau colateral de ministro, não pode atuar em tribunal superior algum, porque eles acabam tendo uma influência, um contato e um conhecimento, e assim, eu tô falando isso raso, né? Muito além do que qualquer outro advogado comum, né? E mesmo que não fosse, sabe? Então, minha ideia mesmo é de
botar dessa forma lá no projeto de lei. E não simplesmente não pode atuar no tribunal que o parente é juiz. Porque lá tá ficando assim, né, no nosso projeto de lei. A pessoa não pode. Por exemplo, a esposa de Moraes, nesse caso, não poderia atuar no processo, em processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. E se eu mudo para essa proposição que eu estou fazendo aqui, se a gente muda para que não pode atuar em Tribunal Superior, aí ela não vai poder atuar nem no STJ, nem no STF, nem no Tribunal Superior Eleitoral, nem no Tribunal Superior do Trabalho e nenhum Tribunal Superior. Entendeu? Eu acho que eu vou fazer essa alteração no projeto de lei, só que o meu receio é porque vai subir o projeto de lei, quanto mais com mais força para barrar essas questões ele tiver, é melhor? É melhor. Só que aí vai aprovar? Não vai. Aí vem aquele monte de pedido de emenda para mudar o projeto de lei, e eu não sei se isso vale a pena a gente perder esse tanto de tempo. Mas minha vontade é de entrar com isso o mais rápido possível, porque é um absurdo, viu? É um absurdo. Pessoal, eu espero que vocês tenham literalmente gostado. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilha isso com o maior número de pessoas possível. Deixa o seu like, que isso ajuda a gente. Curta e compartilha aí. Manda para o pessoal aí no privado, nos grupos da família. O pessoal tem que saber que a nossa arma ainda é a informação, sem amarras, sem rodeios, do jeito que eu trago aqui para vocês. É apenas a minha humilde opinião e eu tô aqui para lutar para que você também tenha o direito de falar a sua, e vamos continuar fortalecendo aí, beleza? Se você apoia aí esse impeachment, ou pelo menos se você apoia o pedido de impeachment, não é nem o impeachment que eu costumo dizer, a gente tem que apoiar primeiro o pedido para que seja julgado, porque nem isso eles querem fazer. Mas se você apoia, comenta aqui, eu apoio o pedido de impeachment também. E aí, pessoal, para mais informações, mais notícias, acompanhe a gente aqui, tá lá meu Instagram também, pode seguir lá na rede social, e é o que eu digo sempre para você aqui, muito obrigado por você abrir a sua casa, ou me dar um pouquinho do seu tempo, me ouvir atenciosamente, e como eu digo sempre, vem comigo. Tchau, tchau, pessoal, espero que vocês tenham gostado, hein? Mais vamos firmes e fortes, acreditando que o Brasil pode ter rumos melhores aí.